Olá pessoal, Sandro Lima aqui com vocês e dando o primeiro passo nessa trajetória de se posicionar nas redes sociais e YouTube, meu primeiro vídeo oficial. E a ideia é trazer conteúdos, conhecimento para que possa ajudar pessoas através das minhas experiências, da minha história de vida e também de muito conhecimento, muito estudo buscado, que é muito importante, né? E desde já quero agradecer a cada um de vocês que vão ver esse vídeo em um certo horário e que vocês possam tirar ensinamentos, princípios e valores, que isso possa trazer uma verdadeira transformação na vida de vocês, né? A ideia é contribuir, ajudar e fazer com que a gente construa um ambiente melhor através das pessoas, famílias e no todo, né? No mundo, no Brasil, onde essa mensagem pode chegar. Minha história, todo mundo já sabe, lá no meu Instagram você pode acompanhar. O arroba é Sou Sandro Lima, e lá você vai acompanhar a minha trajetória, como eu consegui me desenvolver e construir uma vida alicerçada em princípios espirituais, que é o mais importante do que dinheiro, sabe? Então, construir a minha jornada, comecei na vida, não tive opção, não tive estrutura familiar, como ajudante pedreiro, mestre de obra, construtor, empresário. E em 2024 Deus tocou no meu coração fortemente para mim se posicionar nas redes sociais e poder inspirar, motivar, contribuir de alguma forma a algumas pessoas. E aqui estamos nós nesse primeiro vídeo oficial, nessa retomada de gravação, e que esse vídeo possa trazer conteúdos e conhecimento que possa transformar a tua vida. E a ideia a descrição desse vídeo é sobre como desenvolver uma mentalidade que possa nos ajudar a superar, ter uma vida de superação, ter uma vida de prosperidade, ter uma vida mais leve no nosso dia a dia, diante de tudo aquilo que a gente vê, que a gente consegue enxergar e captar, não é verdade, sobre o que é certo e o que é errado, né? A gente consegue claramente identificar o que é certo e o que é errado, mas quando é para a gente colocar algo em prática para nos desenvolver, quando é para a gente colocar algo em prática que é para a nossa evolução, é difícil, na verdade. E isso se torna difícil porque muitas vezes a nossa mente ela é desenvolvida diante de algumas limitações, de algumas mentalidades que nos bloqueia nossas emoções, bloqueia nossos sentimentos, bloqueia nossa mentalidade, e a gente não tem força de agir. Então a gente precisa reconstruir tudo isso através de uma mentalidade fortalecida e alicerçada, onde essa mentalidade ela não tem oscilação, sabe? Porque se você está escutando, se você está assistindo esse vídeo, esse conteúdo, é porque Deus tem um propósito na tua vida. É porque tudo que você passa de sofrimento, de dificuldade, de desemprego, de angústia na alma, e você não consegue ver saída, é Deus sinalizando para você. Para que você possa ver o mundo de uma outra ótica, para que você possa ver o mundo de uma forma diferente. E isso tudo precisa ser mudado aonde? Aqui, na nossa mente. Porque a única forma da gente controlar nossas emoções, da gente governar nossas emoções, é através de uma mentalidade alicerçada. E como é essa mentalidade? Como você pode alcançar isso, né? Você pode estar se perguntando. Essa mentalidade é uma mentalidade espiritual, independente. É algo que você consegue se conectar com o Criador. E esse Criador vai te revelar tudo o que você precisa fazer para ter uma vida próspera, para ter uma vida abundante, para ter uma vida em paz. Porque Ele te trouxe aqui para que você viva uma vida extraordinária. Mas a gente precisa mudar alguns pensamentos, algumas crenças limitantes, alguns princípios,
Porque o nosso caráter, a nossa mentalidade, ela é desenvolvida que a gente nem percebe. Ela é desenvolvida através de conteúdos que nós recebemos na nossa infância, dos nossos pais, de amigos, de pessoas, e aí vamos construindo essa mentalidade que precisa ser treinada, que precisa ser modificada, que você precisa entender como verdadeiramente funciona, você precisa treinar sua mente, você precisa aprender tudo aquilo que você precisa para alcançar de verdade os seus objetivos. Ok? Então, estou muito feliz de estar inicializando esse projeto novamente, de uma forma com mais profissionalidade, com mais objetivo, com determinação e pé no chão, e tenho certeza que vai contribuir muito na tua jornada. Ok? Tamo junto. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, sabe? A gente precisa mudar. Pra gente avançar na vida, às vezes a gente nem precisa tanto mais de conhecimento, sabe? Porque tem pessoas que têm graduações, tem pessoas que são formadas, mas não conseguem se desenvolver para alcançar grandes feitos. E um dos primeiros pontos que a gente precisa atentar, e é algo muito polêmico, é que eu acredito que a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo, elas vão se identificar. Quando a gente começa a se desenvolver, quando a gente começa a passar daquela fase de criança para adolescente, para adulto, uma das primeiras coisas que os nossos pais falam para nós é: você precisa arrumar um emprego para ajudar com a despesa de casa, né? E muitas vezes, a partir daí, acontece um bloqueio automático na nossa mente. Um bloqueio que precisa ser desbloqueado, destravado, para que você possa enxergar a vida. A vida, ela não está resumida a trabalhar, sabe? A vida, ela não está resumida, a vida ela não vai acontecer se você, a partir apenas que você consiga, arrume um emprego. A vida é muito mais além do que trabalhar, sabe? Porque até mesmo na divisão de 24 horas, de uma jornada de vida de 24 horas, você é obrigado. A medicina diz que você precisa dormir pelo menos 8 horas por dia. Tem pessoas que não conseguem dormir por causa de trabalho, por causa de algum problema ou enfermidade, mas no mínimo 8 horas de 24 horas tem que ser dormindo. Não é verdade? Então aí não tem o que negociar. Você pode viver sem trabalhar. Existem várias formas de viver sem trabalhar. Você pode depender de alguém no momento de desemprego. Você pode desenvolver inúmeras atividades que não precisa trabalhar. Mas sem dormir, você não consegue viver. Então o sono equilibrado é uma das normativas que a nossa existência humana exige, que nós temos que ter pelo menos 8 horas por dia. E porque nós precisamos dormir pelo menos 8 horas por dia, a gente não anda ansioso. Ai meu Deus, eu tenho que dormir. Ai, eu tenho que dormir. Ai, eu tenho que... A gente sabe que temos que dormir, sabe? E muitas vezes nós andamos ansiosos porque estamos desempregados, porque não conseguimos um emprego, sabe? Porque essa mentalidade foi implantada em nós. E não tem problema nenhum você começar a tua história profissional com um emprego. Todo emprego é digno, mas você não é aquele emprego. Aquele emprego é uma oportunidade de você alavancar, é uma oportunidade de você trilhar novos horizontes, sabe? Então, uma das mentalidades corretas que a gente precisa implementar nos nossos filhos
é tentar gerar num país que produz muita mão de obra. Só para você ter uma ideia, 70% das carteiras assinadas de 100%, 70% das carteiras assinadas no Brasil recebe menos de um salário mínimo. Sabe? Então, nos 4 cantos do Brasil que você for, tem pessoas desempregadas. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa motivar nossos filhos de pequeno a empreender, a ser empresários, a gerar emprego, a gerar renda. Isso não é fácil. Isso não é fácil, mas isso é possível. É uma semente que precisa ser plantada para que os frutos, para que dê frutos no tempo. E a gente precisa ter paciência, sabe? Porque uma árvore não dá fruto de um dia para o outro. Tudo há um tempo. E a gente temos que plantar a semente, ter paciência do crescimento, ter paciência para ela se desenvolver e ter paciência para colher os frutos no tempo certo. Só assim a gente vai conseguir contribuir, só assim a gente vai conseguir de verdade mudar histórias. A partir do momento que a gente entende que precisamos plantar sementes na mente, no cérebro, na mentalidade de nossos filhos, na nossa mentalidade, a gente vai poder sonhar com dias melhores e construir algo relevante de verdade. Então, isso é um dos primeiros pontos que a gente precisa atentar. Você precisa trocar algumas crenças limitantes, algumas opiniões, sabe? Então, como a gente vai fazer isso? A gente precisa trocar a visão materialista pela visão espiritual. A gente precisa acreditar que se a gente está aqui nessa terra, se Deus acreditou em nós, nos deu a oportunidade de existir e viver, é porque Ele tem um plano perfeito. Ele tem um plano lindo para cada um de nós. E isso tem que ser o combustível diário da tua existência. Porque todo sofrimento, porque todo processo, porque tudo aquilo que nos aflige, se você for analisar, é algo material e externo ou está relacionado a dinheiro. Sabe? Porque a nossa mentalidade espiritual precisa ser desenvolvida. A nossa mentalidade espiritual independente. Qualquer uma pessoa pode ir direto ao Criador ou a Deus sem intermediário. Então, quando você descobre isso, a tua vida começa a ficar mais leve. Sabe? Porque Ele te trouxe aqui para um projeto e um plano, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se desenvolver. Você precisa acreditar no que Ele confiou em você. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. E o fato dele acreditar não vai mudar a tua história. Sabe? Então a mentalidade espiritual independente ela é muito importante na trajetória, na construção do ser humano, na construção da família, na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Sabe? Então a mentalidade espiritual independente ela é algo que vem dando certo há milênios. Há pessoas que colocaram em prática, independentes de como começaram a jornada da vida, tiveram resultados relevantes e venceram. E eles estão hoje com as histórias deles escritas no livro, onde a gente pode olhar, entender e colocar em prática. E ver que realmente essa mentalidade vale a pena. Sabe? Não importa a forma que você começou, não importa a situação que você está hoje. Se você quer avançar, se você quer desenvolver, se você quer alcançar novos patamares, você precisa mudar a sua mentalidade. Então, foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com todos os homens que se posicionaram, trocaram os valores, crenças limitantes por uma mentalidade espiritual independente, que vai direto no Criador de todas as coisas. Nós não somos o acaso, nós não somos algo que aconteceu por acaso, porque às vezes o sofrimento, a dificuldade nos leva a pensar o que é que nós estamos fazendo aqui. Sabe? Deus nos trouxe aqui para manifestar a graça, a misericórdia e o amor dele. Ele nos trouxe aqui para que a gente viva e para que a gente
desfrute do melhor dessa terra, sabe? Então, José começou vendido pelos irmãos. José começou como escravo. José começou perdido na vida. José começou como escravo. Mas a mentalidade espiritual independente dizia a José que ele não era um escravo. E diante da escravidão, ele governou. Porque ele entendia que Deus tinha um propósito. Porque ele entendia que ele estava no meio de um processo. Porque ele entendia que Deus ia fazer, mas ele precisava desenvolver uma mentalidade. Ele precisava se agarrar. Ele precisava confiar naquele que trouxe ele aqui para a terra. Naquele que deu o sonho a ele. Naquele que prometeu a ele. José começou como escravo. Acredito que pessoas não têm escravo aqui assistindo esse vídeo. Então é possível. É possível ir mais longe. É possível fazer mais. Sabe? José começou como escravo, mas não era escravo. Depois José foi preso, mas não foi presidiário. E a palavra relata que José no presídio governava sobre todos os presidiários. E a história dele, a história de José, a história mostra que a chave do presídio ficava na mão de José. José governava todas as coisas, sabe? Então José passou por um processo árduo. Seus próprios irmãos traiu, vendeu. José ficou à mercê apenas da certeza e da esperança que existia um Deus que tem um propósito para cada um que está sobre essa terra. José poderia ter ficado amargurado. José poderia ter entrado em depressão. José poderia ter ficado, não ter acreditado, ter culpado Deus. Deus, porque eu contei o sonho, porque tu me deu o sonho. Para isso? Então, quando a gente aprende a trocar a nossa mentalidade, a gente consegue ver esperança no fim do túnel. Que a gente está no meio de um processo para um final extraordinário. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte do processo. Para que as coisas fluam. Porque Deus, Ele não vai entregar nada de mão beijada a ninguém. Sabe? Ele faz a parte dele, Ele fez a parte dele. Ele permanece fiel. Mas nós precisamos contribuir. Nós precisamos nos desenvolver. Sabe? Então, Davi começou como pastor de ovelhas, desprezado pela família e desprezado pelos irmãos. Mas a mentalidade espiritual independente em Davi fez com que Davi alcançasse grandes feitos, a começar a matar um gigante. A mentalidade espiritual independente disse a Davi que ele era capaz de derrubar aquele gigante. E ele sabia que o mérito não era dele, mas ele tinha as habilidades que ele precisava, porque ele tinha história com Deus, porque ele já tinha matado um leão, porque ele já tinha matado um urso, e o gigante seria apenas mais um. E as pessoas não entendiam aquela cena, porque elas não tinham mentalidade espiritual. A mentalidade delas era humana, carnal. A mentalidade materialista. Mas ao primeiro contato que Davi teve com aquele gigante, ele disse: o Senhor vai me dar ele em minhas mãos. Quem é esse? Quem é esse para desafiar o exército dos Deus vivo? Não. Ele não tem noção do que ele está fazendo, esse cara. Ele é grande, muito grande. Para mim, que eu sou pequeno em estatura. Mas ele não conhece o tamanho do meu Deus. Ele não sabe do que meu Deus é capaz. Sabe? Essa mentalidade vai te promover. Essa mentalidade bem desenvolvida. E quando você aprender a dominar, você vai aprender a dominar a mentalidade. Você vai aprender a dominar suas emoções. E o medo não vai dominar sobre a sua vida. Porque você tem a certeza que o Deus que te trouxe aqui foi o Deus que tem um propósito. E você não vai sair daqui sem cumprir o seu propósito.
Mas isso não é uma pregação. Isso é um canal para treinar a tua mente. Parece uma pregação, né? Mas eu não sou religioso, não tenho nenhuma religião, sou um cristão independente que quer ajudar pessoas a vencerem na vida. Mas não é um vencer apenas financeiro, porque o financeiro é muito pouco para tudo aquilo que precisa ser reconstruído dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. E isso vai fazer com que você alcance grandes feitos e grandes resultados. Muito obrigado quem ficou comigo até o final. Que Deus ele abençoe cada um de vocês. E esse é o começo de uma nova jornada, de uma nova caminhada. E amanhã vamos estar aqui novamente, no mesmo horário, 6h59. Te aguardo e a gente se vê. Segue lá Sandro Lima, saiba tudo sobre a minha história. Servente pedreiro, mestre de obra, construtor e empresário com uma mentalidade espiritual independente. Um forte abraço e fica com Deus.